Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro faz parte da série Romances de Emmanuel, aqueles livros que foram ditados pelo Emmanuel, psicografados pelo Chico Xavier. E esse livro, ele traz então a história, a personagem principal, ela é Alcione, que ainda não se reencarnou, ela está prestes a nascer, ela está ali no ventre da mãe dela, a Madalena, que nesse quarto capítulo, que é intitulado A Varíola, ela acabou de ser acometida pela varíola, que no final do vídeo anterior nós vimos que levou o pai dela, o Dom Inácio. Antes, no vídeo anterior, a Madalena tinha acabado de perder a mãe dela morreu por problemas de coração, pois a varíola chegou ali na casa deles logo depois que a mãe dela foi enterrada. E aí então acometeu todos os criados, que foram logo mandados buscar pela equipe de saúde que vinha buscar aqueles que estavam infectados, já que era uma doença contagiosa pelo contato, pela proximidade. Então, cada vez que tinha um contaminado em uma casa, a casa era marcada com um X vermelho. E aí esses funcionários da saúde, que eram basicamente homens inescrupulosos, homens rudes, ignorantes, como Emmanuel disse, e muitas vezes embriagados, foram os que puderam tá fazendo esse trabalho, porque como a doença acometeu toda a população, aqueles profissionais honestos, como ele disse que o governo primeiro chamou para que fizesse esse trabalho, eles preferiram ficar então acudindo às próprias famílias. E enquanto o Antero, que é o primo da Madalena, então, que depois da morte da dona Margarida, a gente sabe que a Madalena, que é casada com Cirilo, ficou ali sozinha porque ele está acompanhando a família dele e em direção aos Estados Unidos, a família dele que morava na Irlanda. Então, depois da morte da mãe dela, ficaram ali só ela, o pai e o primo, que moravam na mesma casa. Agora, com a morte do pai, ficou só ela e o primo, o Antero de Oviedo. E o vídeo anterior terminou quando o Antero, que é apaixonado por ela e que não se conformou com o casamento dela com o Cirilo, ele estava ali tendo pensamentos, porque a Madalena estava acometida pela doença. Ela também pegou a varíola, porém aquele sacerdote que ele conseguiu que fosse ali cuidar do Dom Inácio, disse a ele 2 dias antes que o Dom Inácio sim morreria. Porém, a Madalena, ele não sabia, ele não compreendia por quê, mas Deus dá uma força extra para as mães, e a gente sabe que a Madalena está grávida ali da Alcione, e ela não morreria, porém ele não sabia dizer quanto tempo ela passaria na cama. E aí então o Antero está ali pensando, depois que ele enterrasse então o Dom Inácio, que ele poderia estar tentando levar a Madalena para algum lugar, para uma outra direção, dizendo a ela que eles iriam encontrar o marido dela, o Cirilo, mas não, ele não faria isso. E aí ele assumiria o filho dela e poderia estar vivendo o amor que ele sente por ela. Então ele está ali com esses pensamentos, e foi assim que terminou então o vídeo anterior. Mergulhado nessas dolorosas cogitações, Antero repousou alguns minutos. Foi assim que terminou o vídeo anterior. E agora, para continuar, eu peço que Jesus Cristo possa me abençoar, para que a minha leitura seja fluida, de fácil compreensão, que os meus comentários sejam pertinentes, agradecendo muito a Chico Xavier e Emmanuel, e agradecendo a Deus por ter deixado que eles trouxessem esse manual de instrução para ajudar, fazer com que a gente possa fazer essa travessia entre luz e sombras, nós que somos seres infinitos divinos, fazendo uma temporada humana, que a gente possa fazer com a menor cota de erro possível, que a gente possa sair mais rápido lá no final, flertando menos com a sombra, indo mais pela luz. Foi isso que o Emmanuel disse que esse livro fará por nós, que ele pode nos servir de bálsamo e que ele deve ser sentido como uma história verídica e não uma obra literária, uma novela de ficção qualquer. E então vamos ver como é que continua a partir de agora, então. A carta do sobrinho de Dom Inácio chegou às mãos do destinatário em Blois.
3 dias depois de escrita. O boníssimo educador alarmou-se, embora estivesse igualmente de cama, atacado pela mesma enfermidade, posto que de forma assaz benigna. Impossibilitado de atender ao chamado, consultou Susana a propósito e a jovem acedeu corajosamente. Então ali eu li também que a varíola ela se apresentava de 2 formas, uma benigna e uma maligna, uma maior e uma menor, como era chamada. Então o professor Jacques Davenport, ele estava acometido da doença, mas era a forma benigna. E aí ele chama a Susana, que é a filha dele, que a gente lembra que é apaixonada pelo Cirilo, que é marido da Madalena. E ela e o Antero já se conheceram quando ela voltou ali da Irlanda e passou por Paris, e já sabem, os dois, um já conhece o caso do outro. Eles já são ali um pouco cúmplices, acredito, porque ela sabe que ele ama a Madalena e ele sabe que ela ama o Cirilo. Logo que o senhor esteja melhor, disse resoluta, irei a Paris para atender às ocorrências. Mas não tens qualquer receio? Perguntou o genitor bondosamente. Porque nessa hipótese poderei enviar algum amigo daqui, já provado pela moléstia e indene de contágio. Então aqui a gente entende que a varíola, assim como acredito que catapora e sarampo, deve ser essas duas, depois que a pessoa pega uma vez, ela já fica imune. Não, meu pai, insistiu a jovem, afetando generosidade. Esses casos devem ser resolvidos pelos próprios parentes. Levarei Pierre comigo e é quanto basta. Nossa vizinha conhece remédios preventivos de primeira ordem e não devo temer. Jacques Davenport endereçou à filha um olhar de agradecimento sincero. Logo que se acentuaram as melhoras do pai, Susana tomou as providências, chamou Pierre, empregado da inteira confiança dela, e encaminhou-se a Paris, conduzindo no pequeno veículo, todos os reduzidos objetos de socorro de que poderia precisar, tanto em remédio como em armas. E olha aqui, a Susana dando provas de que ela é uma pessoa destemida, ela é uma pessoa corajosa, ela é uma pessoa determinada. E a gente vê que ela, que era a Cláudia Sabina ali no livro 50 anos depois, também ali o Emmanuel a descreveu como uma pessoa muito cheia desses predicados, até por isso que ela fazia parte ali da corte do imperador, o Adriano, que trouxe ela ali, ela que era uma plebeia e agora ela era uma das pessoas mais influentes ali da corte, exatamente porque o Adriano admirava nela essas qualidades que ajudava ele nas decisões dele. E aqui ela mostrando que ela realmente ela ainda está com esse problema de nutrir essa paixão doentia pelo Cirilo e não entender que ele escolheu outra e está continuando. Ela disse que pode ser questão até de crime ou de morte e jurou que a Madalena agora seria inimiga absoluta dela. E nós vimos o que ela foi capaz de fazer ali no livro 50 anos depois, e já que agora, como eu disse anteriormente, ela e o Antero já sabem um da paixão do outro pelos rivais, então eu acredito que agora então eles vão estar juntos ali, unindo forças para separar então definitivamente Cirilo e Madalena, mas não vamos pôr o carro na frente dos bois, né? Vamos lá continuar vendo o que vai acontecer. Jacques Davenport, então, endereçou, pronto, isso aqui eu já li. À medida que avançava nos caminhos, mais se espantava com a mendicância e a desolação de morte espalhadas por toda parte. Não obstante o esforço despendido, foi obrigada a pernoitar num dos postos de muda próximo da cidade, para chegar às portas parisienses apenas no dia seguinte de manhã. Em frente à casa dos Villamil, em Santo Honorato, Susana entregou as rédeas ao companheiro e encaminhou-se à porta assinalada, algo comovida. Bateu inutilmente. O que teria acontecido? Então a gente sabe o que aconteceu. O Dom Inácio morreu
E o Antero saiu cedinho e fechou muito bem a porta, porque ele sabia que aqueles funcionários rudes, aqueles homens até embriagados, viriam. Eles passam sempre para fazer a ronda, digamos, para fazer a checagem, para ver se há mais doentes, mais afetados pelo vírus ali na casa, já que a casa dele está marcada com X vermelho, porque os empregados todos já foram levados. Então ele está escondendo ali a Madalena e o Dom Inácio. Agora o Dom Inácio não precisa mais porque já morreu, mas ainda assim ele não pode mostrar que ele morreu ali. Então nós vimos que o Antero então planejou sair cedo, já que eles passam à tarde, e deixar a porta muito bem trancada, porque ele sabe que se eles passassem, eles levariam a Madalena ainda viva, porque o Emmanuel disse nas páginas anteriores que eles estavam enterrando muitos ainda vivos e que havia ali jogados nas valas também pessoas que estavam gemendo. Se está gemendo é porque ainda está viva. Então é por isso que ela bateu e ninguém respondeu. Forcejou debalde a porta, que parecia hermeticamente fechada. Como o Antero disse, ele fecharia muito bem para evitar que os funcionários, caso viessem antes, entrassem. Não se conformou com isso. Deu alguns passos buscando o ângulo lateral da casa que dava para o jardim. Preocupada, empregou toda a força na janela mais próxima até que esta cedeu, oferecendo fácil passagem. Logo de entrada, pareceu-lhe tudo deserto e tornou-se de assombro, embora a coragem de que dava testemunho. Conhecia o perigo que enfrentava, mas não vacilou. Depois de alguns passos, entrou no quarto onde o cadáver do velho fidalgo jazia deformado sobre o leito. Não pôde evitar um gesto de espanto. E a gente vê que deformado, a gente pode pensar, mas deformado, ele acabou de morrer, é que a varíola própria, os sintomas, dava primeiro bolhas, depois elas estouravam e ficava assim um estado realmente além do mau cheiro. É por isso que dá para parecer então que o cadáver está até deformado, apesar de ser recém-morto. Tinha a impressão de haver ingressado num túmulo. Conteve as emoções mais fortes e avançou para o quarto contíguo, ocupado por Madalena. A situação da esposa de Cirilo impressionou-a fundamente. A filha de Dom Inácio repousava num sono cheio de abatimento singular. Não obstante a fase eruptiva, quando se atenuam os dolorosos fenômenos do período de incubação, Madalena Villamil estava prostradíssima sob a pressão de altíssima febre. As moscas terríveis pousavam-lhe no rosto, lacerado, sem que ela reagisse de leve. Susana inclinou-se para a rival profundamente impressionada. Onde estaria Antero de Oviedo? Intuitivamente chegou à conclusão de que o rapaz estaria no cemitério dos inocentes, providenciando sepultura digna para Dom Inácio. A desolação da casa inquietava-lhe o espírito, sentia a necessidade de alguém para repartir a aflição própria. Voltou à janela e dirigiu-se à rua, desejosa de consultar a vizinhança. Então aqui a gente vê que a Susana é muito perspicaz, porque ela já deduziu logo. Outra pessoa ficava pensando, meu Deus, será que ele já morreu, já foi levado? Será que ele abandonou todo mundo aqui? Mas ela deduziu, não, ele foi ao cemitério buscar como enterrar o Dom Inácio. E o estado ali da Madalena é deplorável, ela tem mesmo moscas que estão ali em cima dela sem que ela tenha nenhuma reação, com febre muito alta. Pierre disse ao servo resoluta, tenho necessidade de colher informes nas casas próximas e recomendo-te muito cuidado na vigilância do animal e também desta morada. Logo que chegue alguém, busca-me sem tardança. Enquanto o serviçal fazia um sinal de obediência, Susana bateu os arredores, mas todas as portas estavam silenciosas e impenetráveis. A epidemia alastrara o terror.
despovoara os lares e, além disso, os moradores de Paris não conheciam a camaradagem fraternal da pacata Blois. A moça, porém, não desanimava, esmurrava portas, chamava, insistia. Ao parar à porta de uma casa mais distante, prosseguindo na diligência inútil, eis que surge Pierre, ofegante, chamando-a. Apressai-vos, porque um grupo de 5 homens, depois de observar o sinal vermelho, arrombou a porta, penetrando na casa. Susana retrocedeu aos saltos. Algumas carriolas fechadas permaneciam na via pública. Num ápice, compreendeu que os execráveis veículos coletavam os mortos da manhã. Grandemente revoltada pela desenvoltura com que agia a turma do socorro, a prima de Cirilo penetrou afoitamente no interior. 2 homens musculosos começavam a deslocar o cadáver de Dom Inácio Villamil, enquanto 3 outros tentavam erguer Madalena, desalojando-a do leito. Que é isso? Bradou enérgica e estridente. Os invasores tremeram ouvindo-lhe a voz impulsiva. Imediatamente se detiveram na lúgubre tarefa e acercaram-se da jovem como se atendessem a uma voz de comando. Ela tinha mesmo aquela aura ali de comandante. Assim que ela falou, eles eram vários, podiam ter só jogado ela para o canto ali, ter passado, ter levado embora, mas eles obedeceram à voz de comando. Num relance d'olhos, Susana percebeu que eram operários rudes e avinhados. Ou seja, estavam, como o Emmanuel disse, embriagados. Senhora, exclamou um que parecia o chefe da turma, por ordem do preboste, auxiliamos a remoção e sepultamento dos cadáveres. Mas estão enterrando pessoas vivas em Paris? A essa pergunta formulada em tom enérgico, os míseros encarregados dos serviços fúnebres entreolharam-se receosos. Até porque se ela falou que está vivo e aí a pessoa está totalmente inerte ali, como ele já disse que a Madalena está viva, mas ela tem mosca ali no rosto dela, na face dela, ela não tem nenhuma reação. Ela pode também dizer que Dom Inácio está vivo, não é? Mas aqui há 2 mortos, respondeu o interpelado timidamente. Susana, nesse instante, foi assaltada por um pensamento sinistro. E se permitisse que a rival detestada seguisse como cadáver nas miseráveis ambulâncias? Não seria um modo prático de se desvencilhar de tão odiada inimiga? Madalena estava coberta de moscas sem a mais leve reação. Seu corpo, abrasado pela febre, parecia insensível. Não teria testemunhas do ato trágico do negro atentado dela. Mas a ideia do crime lhe repugnou. Ou seja, a consciência ali, a centelha divina em cada um, ela está sempre ali, não é? Se a pessoa dá só uma brechinha, a luz passa. Então aqui ela tinha tudo, ela estava com a faca e o queijo na mão, ela podia, e até a gente pode entender que foi ela que salvou então a vida da Susana, porque se ela não tivesse ido, eles iam chegar ali, o Antero não estava, eles iam arrombar a porta mesmo, que ele fechou muito bem, contando que eles não viriam pela manhã, eles arrombaram a porta e eles levariam os 2. Mas ela acabou salvando a vida da Susana e ela conseguiu então passar nessa prova, acredito, porque ela repudiou esse pensamento, que ela podia muito bem dizer, sim, então leva. Ninguém ia saber. Ela podia dizer para o Antero que quando ela chegou eles já tinham passado. Lutou contra a tentação dos instintos inferiores e bradou em voz alta, estentórica, como se quisesse afugentar o gênio perverso que pretendia empolgá-la. Para trás, corvos malvados, não vedes então que esta mulher está viva? Esta exprobação foi gritada de maneira tão violenta que os infelizes tremeram humilhados. Cumpríamos ordem, senhora, aventurou o chefe titubeante, já que reagis contra nós?
Rua, todos! Bradou Susana indignada. Esta casa tem dono. Não arredarão daqui uma palha. Se retirarem um objeto, mandarei encerrá-los na Bastilha. Quando ouviram falar no cárcere e diante daquela resistência imprevista, ainda não encontrada em outros lares, onde as famílias pareciam ansiosas por se libertarem dos cadáveres e dos doentes graves a qualquer preço, os cinco trabalhadores regressaram à via pública, retomando com timidez a lúgubre tarefa. Ou seja, não foi tão difícil, porque apesar de rudes, eles além de tudo ainda estavam bêbados, ainda estavam ali sob efeito do vinho. E eles não tinham encontrado essa resistência. As pessoas nas outras casas estavam mais querendo que os doentes fossem levados rapidamente mesmo, ainda que não mortos. E ali então eles não resistiram e deixaram obedecer então a ordem da Susana. Uma vez só, a filha de Jaque entendeu que não devia ficar inativa. A ideia de que poderia ter afastado Madalena do caminho dela perseguia-a agora horrivelmente. Se a filha de Dom Inácio tivesse morrido, estaria livre para conquistar Cirilo na América. Convenceria o pai de que deveriam partir para a colônia distante e buscaria substituir a rival junto do primo que não conseguia esquecer. Experimentando imenso receio das ideias que lhe surgiam no cérebro, com fortes apelos ao crime, refletiu que era preciso encontrar Antero para assentar as providências que a situação exigia. Se o rapaz não tivesse fugido de Paris, estaria por certo no cemitério dos Inocentes. Era a única explicação que lhe ocorria para justificar a ausência dele naquele ambiente de dor infinita. Urgia encontrá-lo. Poderia enviar Pierre ao encalço dele, mas o servo não o conhecia. Deliberou procurá-lo pessoalmente. Então aqui ela já se arrepende um pouco, porque a gente lembra que como Cláudia Sabina, nos 50 anos depois, obrigada, a Cláudia Sabina, ela matou sem nenhum pensamento o marido dela, que era exatamente o Antério, o Lólio Úrbico na época. Ela o envenenou, porque ele continuando vivo, ele não beneficiaria o plano dela de estar reconquistando o Cirilo, que na época era o Ovidio Lúcio. E aqui então, quando a pessoa está sendo assim, quem está ali mandando inspiração são as forças do mal, são as forças da sombra. Então eles viram que ela venceu a primeira, mas continuaram ali. Olha, ela continua assim. A filha de Jaque entendeu que não deveria ficar inativa. A ideia de que poderia ter afastado Madalena do caminho perseguia agora horrivelmente. E aí, então, ela vai em busca do Antero, porque eu acredito que os dois vão se... Então, ali, em dupla, fica mais fácil eles resolverem o que vão fazer. Ordenando ao rude auxiliar se conservasse de guarda à porta dos Villamil, de arma em punho, Susana concluiu: não te afastes daqui para coisa alguma. E depois de dar os sinais de Antero como a única pessoa autorizada a transpor aquela porta, tomou a viatura e fustigou o animal a galope em direção ao cemitério dos Inocentes. A prima de Cirilo não se enganava. Logo na portaria encontrou o sobrinho de Dom Inácio, que esperava a vez de ser atendido por Gordo Abade, chegado de poucos instantes. Antero acolheu a jovem com infinita alegria. Era alguém que chegava para compartilhar de seus trabalhos e angústias. Susana contou-lhe o feito terrível da manhã e, observando-lhe a inquietação justa, informou que a porta de entrada estava agora sob a guarda de um servidor fiel. O rapaz relatava as lutas e amarguras experimentadas até que o eclesiástico, velhinho amável e bonacheirão, de rosto marcado pela varíola impiedosa, o chamou para anotar as devidas declarações. Aproximara-se. Muito trabalho, reverendo? Perguntou a moça, desejando amenizar a triste situação.
Ah, sim, minha filha, aqui estou a postos há 3 longos dias, sem companheiros que me substituam. Ainda bem que já sofri a pérfida enfermidade que nos tem castigado com tanto rigor. E o abade Montreuil abriu um caderno de notas provisórias. Susana contemplou curiosamente a nominata das últimas pessoas sepultadas. Entre os mortos da véspera, leu um nome que constituía a seus olhos impressionante coincidência. Madalena Vilar, espanhola, procedente do Arrabalde de Santo Honorato, com 20 anos de idade. Nossa, mas parece que aqui o universo está conspirando a favor dela, não é? Olha o que acabou de acontecer. Ela vê ali que quando ele abre, então ali o caderno de notas, das notas provisórias daqueles mortos, ela vê o que constitui aos olhos dela impressionante coincidência, o nome de uma pessoa, Madalena Vilar, a rival dela que está ali com varíola, Madalena Villanil, espanhola, ela também é espanhola, procedente do Arrabalde de Santo Honorato, com 20 anos de idade. E ela também mora em Santo Honorato. Susana não mais ouviu as declarações de Antero ao superintendente do grande estabelecimento funerário para só pensar nas ideias extravagantes que lhe acudiam ao cérebro atormentado. Defender a rival contra os carregadores infames, mas também não queria perder a oportunidade em renovar a grande tentativa de suas paixões inferiores. Reagiram ao impulso criminoso de incluir a esposa de Cirilo entre os cadáveres destinados à vala comum e agora estava, considerando que se o plano constituísse uma falta, esta não seria tão grave aos olhos dela. Então, ela não deixar que a Madalena fosse enterrada viva, fosse levada viva e enterrada, seria uma falta muito grande. Ela até a própria consciência dela, pouco expandida, não deixou que ela fizesse isso. Mas aqui o plano que ela está agora tramando ali, ela acredita que não seria, reagira aos impulsos criminosos de incluir a esposa de Cirilo entre os cadáveres destinados à vala comum e agora estava considerando que se o plano constituísse uma falta, esta não seria tão grave aos olhos dela assim. Então agora ela estava planejando novamente, se livrando da Madalena, mas dessa vez não seria um plano tão grave desse jeito. O nome da morta ali registrado fortuitamente sugeria-lhe um rol de projetos nefandos. A rival poderia passar doravante por morta, se Antero de Oviedo aderisse aos propósitos dela. Bastaria modificar o nome Vilar para Villanil. Além disso, a seu ver, no quadro da sua paixão mesquinha, a providência seria uma retificação do destino. Jamais poderia amar outro homem a não ser Cirilo d'Avenport. O sobrinho de Dom Inácio Villanil, por sua vez, segundo lhe confessara, jamais se uniria a outra mulher que não fosse Madalena. A ideia a estonteava. O veneno sutil da tentação empolgou-a por completo. Esperou ansiosa que o rapaz terminasse o diálogo com o abade Montreuil e, quando ele se dispunha a regressar, pediu-lhe 1 minuto de atenção para assunto de grande importância para ambos. O moço atendeu, curioso e solícito. E a gente vê ali que no final do vídeo anterior, nós vimos que o Antero estava ali também dando asas à imaginação de como é que ele poderia estar se aproveitando dessa situação, da ausência do Cirilo, da varíola, da morte dos tios dele, que eram os pais da Madalena, para que ele pudesse também se aproveitar disso para ficar com ela, que é a amada da vida dele. Aqui, então, a Susana acabou de encontrar o plano. Ela encontra uma morta com o mesmo nome, o mesmo primeiro nome e um sobrenome só um pouquinho diferente, Vilar e Villanil. É só fazer uma pequena correção ali e a Madalena passa a ser essa morta. Mas ela vai então ver o que o Antero pensa dessa ideia.
Afastando-se alguns passos até a sombra do velho muro, Susana começou discretamente. Nunca pensei tanto na sua situação como agora. Dona Margarida já não é deste mundo. Seu tio acaba igualmente de partir e Madalena exige seus cuidados. Não considera porventura as lutas que o esperam? Desde que me confiou seus padecimentos íntimos, em troca da minha confiança fraternal, reflito na insatisfação da sua alma generosa. Sim, tudo isso é verdade, confirmou ele num suspiro. Esta situação me impressiona e comove porque suas aspirações irrealizadas são gêmeas das minhas. Sofro ainda mais porque estou certo de que Cirilo se casou com Madalena, mas por capricho. Meu primo não poderá amá-la, nunca, e reconhecendo tudo isso, vejo-o, por outro lado, incapaz de eleger outra mulher. A jovem de Blois ia percebendo o profundo efeito das palavras dela. Mostrando-se sumamente reconhecido ao cuidado dela, o sobrinho de Dom Inácio, ou seja, o Antero, acrescentou: estamos de perfeito acordo. Ela aproveitou a brecha e lançou a grande interrogação: não será justo retificar tão avaro destino por nossas próprias mãos? O rapaz, que há 2 dias vinha refletindo no melhor meio de subtrair Madalena ao marido emigrado, embora a luta íntima para se desembaraçar de semelhante sugestão, perguntou atônito: retificar? Mas como? Não será tão difícil, murmurou ofegante a jovem. E aqui realmente ela deve estar muito ofegante, porque o coração dela deve estar batendo ali a 1000 por hora, porque ela acabou de ver que caiu no colo dela ali a oportunidade. Ela vê o caderninho ali de anotação do nome dos mortos do dia anterior, e deve ser do dia anterior, porque deve ser a página, ela viu ali antes ele escreveu o que ele ia escrever nesse dia, que era o Dom Inácio, e ela vê exatamente um nome muito parecido com o da Madalena, Madalena Vilar, e a Madalena, a rival dela é Madalena Villamil. Então ela já traçou ali todo esse plano e ela apresentou aqui para o Antero que ele teve assim, embora a luta íntima por se desembaraçar de semelhante sugestão, perguntou atônito. Ele estava lutando ali com ele mesmo, porque sempre há aquela parte da luz na gente, não é? Da nossa consciência, dizendo, olha, é isso mesmo que você vai fazer, mas aí, como também era o desejo dele, e aqui a gente vê porque que não é amor, porque que é obsessão, porque que é apego, porque que é doença, como o Emmanuel disse, que é esse sentimento que esses dois nutrem, ela pelo Cirilo e ele pela Madalena, que a gente já viu que aconteceu o mesmo, e foi o mesmo quarteto ali no livro 50 anos depois, que o Emmanuel classificou de uma paixão doentia. Eles realmente são doentes para estarem então começando, aventando a possibilidade de colocar em prática um plano tão terrível desse, não é? Especialmente porque se eles entendessem que os dois, tanto Cirilo como Madalena, que eles se amam um ao outro de verdade, com eles não serão felizes. Aí então eles não pensariam nem por um momento em separá-los, mas tudo que eles pensam é em se fazer feliz estando ao lado desses dois que eles então elegeram como sendo aqueles que podem, os únicos que podem fazê-los felizes, como o Antero dizia ali enquanto Lólio Urbico, no livro 50 anos depois, para a mulher do Cirilo, que era a Alba Lucínia, ali nos 50 anos depois, era casada, ele dizia que era só com ela que ele poderia ser feliz. E então vamos ver, gente, como é que continua no próximo vídeo, como é que eles vão resolver aqui, será que aquele profissional ali religioso que está ali fazendo as anotações, será que eles vão conseguir suborná-lo para que ele mude o nome ali, que ele faça ali tem que mudar pouco, porque é Madalena
Vilar e eles vão colocar Vilanil. Eu acredito que o universo, nossa, trabalhou muito bem aqui, conspirando a favor deles, a favor da Suzana e do Antero, mas vamos ver se eles vão conseguir realmente colocar esse plano em ação. Tá bom? Eu espero que você esteja tão curiosa como eu estou, e se tiver, que você venha comigo para dar continuidade. Se você gostou desse vídeo, se você quiser e puder compartilhar, curtir, comentar, eu te agradeço. E se você quiser entrar lá no meu canal para ver os vídeos anteriores a esse do Chico e outros que tem lá também, e quiser se inscrever, eu também fico muito grata. Até o próximo vídeo, tchau!